E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Reinaldo. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre fratura do rádio distal, né? Sempre informações voltadas para o público que é da ortopedia, sim, principalmente também recém-formados, médicos generalistas, estudantes de medicina, quem está rodando agora o internato, e até mesmo pacientes. Tem muito paciente que acaba procurando esse tipo de vídeo porque teve uma fratura, porque ficou na dúvida, porque o médico teve que engessar e não tratou cirurgicamente, e acaba, enfim, assistindo também, tá? Então, a gente falou no último vídeo com relação à fratura do rádio distal, a gente falou um pouquinho da epidemiologia, do quadro clínico e também dos achados radiográficos. Eu sempre recebo mensagens por WhatsApp, ou então conversando no corredor do hospital, né, com relação a dúvidas da parte da imobilização com relação às fraturas, né, não só as fraturas, mas também as luxações. Então, não sabe a qual altura que precisa ser feito o gesso, não sabe mais ou menos a quantidade de camadas que o gesso precisa. Então, se vai ser um gesso aberto, se vai ser um gesso, no caso, uma tala, né, ou se vai ser um gesso fechado, bem moldado. Então, hoje eu vou trazer para vocês de forma prática e também de forma teórica de como se realizar um gesso nas imobilizações das fraturas do rádio distal. Então você pode estar no seu plantão e aparecer essa fratura, você realizar ou não a redução dessa fratura, mas pelo menos fazer a imobilização temporária com a tala gessada, né? Hoje a gente só vai falar de tala gessada, eu não vou falar de gesso fechado, porque gesso fechado já é outro tipo de indicação e outra teoria, né? Já é outro tipo de relação. Então, para poder realizar a fixação com um gesso, com a tala gessada, para a realização da tala gessada, a gente vai precisar de atadura gessada, ataduras, né? A água pode estar dentro de uma jarra, ideal estar dentro de uma jarra, de um recipiente, né? Que você consiga mergulhar o gesso. A gente vai precisar também de malha tubular e algodão ortopédico. Eu sei que não é a realidade de todo hospital. A maioria dos hospitais que a gente trabalha, principalmente interior, não tem nada disso. Se tiver um algodão é muito. Se tiver água, às vezes é até demais. Então é normal não ter esse material. Se não tiver, o ideal é você tentar fazer imobilização com alguma coisa rígida, né? A gente utiliza bastante papelão, faz algumas dobraduras com papelão e faz bandagem juntamente com as ataduras, tá? Então, a gente vai utilizar esse material, vamos supor que você tem. Então, com esse material, a gente vai poder fazer essa tala gessada para imobilizar o membro que foi acometido. No caso, o antebraço, na região do punho. Então, primeiramente, a gente tem que pensar com relação à fratura. Se a fratura ela é mais proximal, mais na região intermediária ou mais distal, a grosso modo. Quando a gente fala na parte da ortopedia, a gente sabe que existe a região de epífice, de metáfise e de áfice. Então, isso aí vai diferenciar, né, pra gente que é da ortopedia, mas a grosso modo é com relação à sua altura. Então, se a gente está falando em fraturas mais próximas no sentido da articulação, a gente vai ter que já ter, obrigatoriamente, ter feito a radiografia, né, das articulações adjacentes. Então, se a gente está falando da região da articulação na região do rádio distal, a gente vai ter que também fazer a radiografia da mão, para a gente ver os ossos do metacarpo, para também saber se houve ou não fraturas dos metacarpos. E a gente vai ter também que fazer uma radiografia na região do cotovelo, para ver se há também alguma fratura nessa região de cotovelo, tá? Sempre se lembrar com relação a fazer esse tipo de radiografias. Então, é por isso da necessidade de um bom conhecimento com relação à anatomia. Então, no caso do fratura do punho, a gente vai ter que imobilizar, que seria essa fratura do tipo do rádio distal, a gente necessitaria de uma tala que imobilizasse a região do cotovelo até a região radiocárpica, tá? Então, o gesso que será utilizado, ele terá que ser levemente maior do tamanho do comprimento da distância entre as articulações. Deu para entender? Não. Então, o que é que você faz praticamente? O que é que você faz na prática? Você vai pegar, desenrolar essa atadura gessada e medir o comprimento dela de uma ponta à outra. Então, se você está falando aqui que quer um gesso ter a região axilar, né, para poder fazer esse tipo de gesso que vai do braço todo, você vai lá da região da articulação entre as falanges e os metacarpos. A gente tem aqui bem no meio da região onde se fecha a mão. Então, a gente vai colocar um gesso daqui até a região axilar e fazer ele em 90 graus para poder fazer a imobilização dessa articulação, desse tipo de gesso. Então, no caso, que a gente vai fazer hoje aqui como exemplo, a gente vai fazer um gesso menor. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar, depois de ter medido o gesso, vamos fazer as camadas, que são necessárias para poder imobilizar aquela fratura ou aquela luxação. Então, como eu falei, cada osso, cada articulação vai ter uma quantidade de dobraduras, né, de camadas que vai necessitar. Então, a gente vai pegar essa quantidade de dobraduras
da atadura engessada, vai mergulhar e depois vai retirar o excesso de água para que ele não fique mole. A gente não vai tirar tudo, não vai espremer, porque ela precisa ter certa umidade. E se a gente secar demais, ela vai ficar dura rapidamente. Então a gente precisa manter um pouco úmido. Então depois disso a gente vai colocar o algodão ortopédico para que o gesso não entre em contato com a pele. Beleza? É muito importante essa parte. O gesso ela não pode, porque o gesso ela vai puxar água e vai acabar fazendo feridas na pele do paciente. Então a gente vai pegar a malha tubular e passar por fora desse jeito. Vai fazer já a pré-moldura desse seu gesso que você vai colocar na região do punho. Então você vai cortar o excesso e vai modelar do jeito que você quer. E vamos montar aqui, no caso, um gesso do tipo braquiopalmar, que é o suficiente, nesse caso da fratura do rádio distal, que foi fixada com fio, foi feita uma redução da fratura e fixada cirurgicamente. É a melhor forma de você manter estabilidade e reduzir a dor desse paciente. Hoje ainda existe uma discussão com relação ao tipo de gesso braquioxilopalmar. Talvez ele seja um gesso melhor do que esse gesso menor do que eu mostrei. Mas enfim, é uma discussão dentro da ortopedia, mas um dia a ciência chegará a essa resposta. Não vai ser eu nem você que vai dar essa resposta. Então, após disso, depois de ter posicionado o gesso, vamos utilizar as ataduras para finalizar e vamos dar certa compressão, tá? É importante essa certa compressão, não ser muito, porque senão você pode acabar provocando uma coisa chamada de síndrome compartimental e acabar lesionando a perfusão desse membro. Então não aperte muito, lembre-se sempre de deixar os dedos livres e finalize com o esparadrapo. Pronto. Você pode encaminhar esse seu paciente para o serviço de alta complexidade, pode encaminhar esse seu paciente para o serviço de ortopedia mais próximo, ou até o próprio ortopedista, que às vezes está a quilômetros de distância, sem que o paciente sinta tanta dor. Então você vai conseguir dar um conforto para esse paciente. O ideal é você sempre tentar reduzir as fraturas dentro do serviço, mas a gente sabe que nem todo mundo domina esse tipo de procedimento. Fica muito mais restrito a parte da ortopedia. Para aqueles que sabem, ótimo, é bom para você, é bom que você consegue ser resolutivo. Mas agora você sabe fazer pelo menos uma tala engessada. Então, por favor, se você for encaminhar algum paciente, encaminhe com imobilização, tá bom? Gratidão. Até mais.